Bom dia, irmãos. Deus lhes abençoe. Como os irmãos sabem, tenho estado a pregar já vários domingos sobre o tema da morte. Hoje é a 8ª mensagem e penúltima mensagem também sobre este tema da morte. Tem sido várias jornadas e temos também meditado em várias passagens das Escrituras. Quando estava a terminar a concluir esta série de mensagens, achei pertinente nós meditarmos diretamente na morte de Cristo. Okay? Então, hoje e no próximo domingo estaremos a falar propriamente da morte de Cristo. Quando nós falamos na morte, irmãos, de Cristo, é verdade que nós sabemos que é fundamental para a nossa fé. Sabemos que é por causa disso que nós estamos aqui como igreja reunidos hoje. Contudo, eu gostaria de fazer, irmãos, uma distinção muito importante que nós como cristãos, que meditamos nas Escrituras e que entendemos que nelas está a verdadeira doutrina da igreja, é importante nós fazermos uma distinção entre o evento da morte de Cristo e o seu significado para o mundo, o seu significado para a igreja. Por que digo isto? Porque quando nós vamos revisar um pouco os diferentes movimentos chamados cristãos, todos falam da morte de Cristo, do evento. Eu fui a vários sites de diferentes grupos e todos têm uma explicação da morte de Cristo, todos falam da morte de Cristo, todos acham muito importante a morte de Cristo, seja um católico romano, seja um ortodoxo, seja um mormon, seja um testemunha de Jeová, adventista do sétimo dia, pentecostais, evangélicos, neopentecostais, igrejas liberais, igrejas coptas na África, irmãos, todos consideram muito importante a morte de Cristo. Agora, por que é importante fazer a distinção? Porque quando nós falamos do significado da morte de Cristo, aí nós não partilhamos a mesma coisa. Podemos partilhar o evento que está escrito nos evangelhos, historiadores judeus do primeiro século também registraram este evento, tudo bem, mas no seu significado nós falamos coisas totalmente diferentes. Hoje eu gostaria de falar do evento da morte e vamos falar do seu significado no próximo domingo. Por isso, vamos falar da morte numa perspectiva horizontal, histórica, e por isso decidi chamar esta mensagem Rumo à Cruz. Rumo à Cruz. A morte na cruz como o maior propósito da vinda de Cristo. Rumo à cruz. A morte na cruz como o maior propósito da vinda de Cristo. Eu gostaria de começar esta mensagem falando de um psiquiatra que está vivo hoje, bem sucedido, como psiquiatra, como professor e como autor de vários livros. É publicado em aproximadamente 40 países do mundo. Ele, sendo ateu, quando ele era ateu, ele começou a fazer um trabalho como psiquiatra. E ele fez o seguinte: ele começou a fazer uma análise psicológica de pessoas importantes na história da humanidade. E por que não fazer uma análise psicológica a Jesus Cristo? Ele era ateu. Ele vai ir aos evangelhos, decidir as fontes mais diretas dos evangelhos, da história de Cristo, e foi lá e começou a fazer o seu análise. Quando ele vai fazer o seu análise, ele fica
surpreendido com a pessoa de Cristo. Começa a analisar as conversas, uma análise muito profunda, porque eu li alguns dos livros que falam esta análise, e de uma perspectiva bastante psicológica, e ele que chega à conclusão é que Cristo realmente sai de alguns parâmetros da psicologia. Em que sentido? Não que ele não era um homem, mas simplesmente ele não tinha os mesmos problemas que uma pessoa comum vai ter. E uma dessas reações que surpreende mais a este psiquiatra é como Cristo se colocou perante a sua morte. Ele vai ir analisar como, por exemplo, o ofício de Cristo, como é possível que um homem chamado, Cristo Jesus, também sendo carpinteiro, sabia que ia morrer e ele conseguia trabalhar com madeiras e cravos, e pregos, madeira e pregos. E dedicar vários anos da sua vida a uma profissão que, ao final, morreria pendurado num madeiro. Porque para este psicólogo, por exemplo, ter a calma nas suas conversas, 1 ou 2 ou 3 noites, inclusive, antes de morrer. Ele fica surpreendido que, antes de morrer, e tendo Cristo este conhecimento, encoraja os outros a serem alegres. Ele como psiquiatra, ele diz que há mecanismos inconscientes na nossa natureza que realmente mudam o nosso apetite. E Cristo comeu um jantar antes desse dia. Mudam o nosso humor. E Cristo parecia que estava a ter uma refeição comum com os seus discípulos. Mudam o tom de voz e ele conseguia encorajar os outros. São coisas que são alteradas quando nós não estamos perante a morte. Agora, por que Cristo teve esta reação tão sublime? E esta história termina de uma maneira muito linda, porque este psiquiatra ficou tão impactado com a pessoa de Cristo que ele se converteu a Cristo. Ele não conseguiu aguentar o incrível, o sublime, o amor de Jesus Cristo. É um dos autores mais lidos no Brasil, que é chamado Augusto Cury. Está ali, vocês podem ir a Beltrão, ao FNAC, sempre há muitos livros do psiquiatra e autor Augusto Cury. E são muito bons, eu já recomendo. Agora, por que Cristo se comportou dessa maneira? Quando nós vamos a ver os episódios de Cristo na sua morte e também o anúncio da morte, vamos ver que Cristo, desde pequeno, a morte estava ao seu redor. Ele nasce e poucos dias depois, o líder da nação, Herodes, deseja matá-lo. Cristo e a morte estavam juntas desde o seu nascimento, tal ponto que eles têm que fugir ao Egito e somente voltar quando Herodes é morto. Cristo, por exemplo, também está perante a morte no início do seu ministério, como narra João, em capítulo 5, 17 e 18, quando os judeus, desde o início, já queriam matá-lo, porque ele fazia sinais num dia que não era suposto, segundo eles, fazer, que era o dia sábado. Desde o início, já o queriam matar. O seu primo, o primo de Cristo e antecessor no ministério, João Batista, quando falava de Cristo, o relacionava imediatamente com a morte, ao chamá-lo o Cordeiro de Deus, um animal que comumente é relacionado ao sacrifício no Antigo Testamento. Então nós podemos ver que a morte estava sempre ao redor de Cristo, acompanhou seu nascimento, o início e o fim de seu ministério. Vamos ver então 2 aspectos de por que Cristo se colocava com esta serenidade, com esta calma,
com este encorajamento para os outros quando sabia que ele ia morrer. Eu gostaria que nós fôssemos juntos ao livro de Mateus, ao Evangelho de Mateus, capítulo 16. Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento. Mateus capítulo 16. E vamos ver várias passagens agora, neste livro de Mateus, que mostram como Cristo anuncia várias vezes a sua morte. Então, este primeiro aspecto de por que Cristo se comporta assim tem a ver com o propósito da sua vinda, por que Cristo veio. Vamos ler capítulo 16, versículo 13. Diz assim: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Vamos dar um salto agora ao versículo 21, neste mesmo capítulo, 16, 21. Desde então começou Jesus a mostrar a seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Eu gostaria aqui de ressaltar uma coisa, que é os lugares onde Cristo está quando Ele anuncia. No versículo 13, Ele disse que está em Cesareia de Filipe. Estamos a falar aproximadamente 240 quilômetros ao norte de Jerusalém, onde Ele anuncia que vai ser nesta cidade, no versículo 21, onde haverá de morrer. Depois Cristo continua essa viagem e vai descendo, está em Cesareia, e agora vai a outra cidade. Vamos ler capítulo 17, versículo 22 e versículo 23. 17, 22 e 23. Ora, achando-se eles na Galileia, disse-lhes Jesus: O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e matá-lo-ão, e ao terceiro dia ressuscitará. E eles se entristeceram muito. Está em Cesareia, 240 quilômetros aproximadamente, vai a Galileia, 180 quilômetros de Jerusalém, e volta a dizer as mesmas palavras para os seus discípulos. Vamos continuar ao capítulo 20. Muita coisa acontece entre cada uma destas passagens, mas Cristo não deixa repetir as mesmas coisas. Capítulo 20, versículos 17 ao versículo 19. 20, do 17 ao 19, sempre em Mateus. E subindo Jesus a Jerusalém, chamou de parte os seus 12 discípulos, e no caminho disse-lhes: Eis que vamos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e condená-lo-ão à morte, e o entregarão aos gentios, para que dele escarneçam, e o açoitem, e o crucifiquem, e ao terceiro dia ressuscitará. Agora Cristo diz que está aqui no versículo 17, subindo a Jerusalém. Jerusalém é uma cidade que está numa altura, ok? Então, normalmente, e vamos ver também isso nos Salmos, subamos à cidade de Deus, ok? É uma cidade alta. Então, Cristo estava em Cesareia, anunciou pela primeira vez. Galileia, volta a anunciar, agora está muito perto de Jerusalém, está já a subir para a cidade e volta a dizer as mesmas coisas. Vamos ir mais à frente, capítulo 26, versículo 1 e 2. 26. Diz assim: E aconteceu que, quando Jesus concluiu todos estes discursos, disse aos seus discípulos: Bem sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue
para ser crucificado. Já está em Jerusalém e ele diz: olha, daqui a 2 dias, o Filho do Homem, que era um título do Antigo Testamento dado para o Messias, será entregue. Está a falar dele próprio. Cristo falava às vezes na terceira pessoa quando falava dele próprio. Eu fico realmente espantado porque sempre a morte, irmãos, para nós é uma incógnita. Não sabemos quando, não sabemos onde, não sabemos por causa de que vamos morrer. Cristo sabia todos os detalhes em relação à sua morte. Lugar em Jerusalém, idade aproximadamente 33 anos, de que maneira, pela cruz, pelas mãos de quem? Dos gentios, ou seja, do Império Romano, e acusado pelos judeus. Agora, por que Cristo fala tanto da morte? Porque os judeus estavam à espera daquele Messias guerreiro que viria de libertá-los através de algum tipo de guerra contra os romanos. E no capítulo 16, quando nós começamos a ler os versículos 21 e 22, se não me engano, desculpem, 13, Jesus Cristo diz assim: ok, quem sou eu? E Pedro diz: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Contudo, para Pedro não significava que ele ia morrer. Então Cristo começa a explicar que o seu ministério, o seu propósito de sua vinda é a morte. Se nós colocássemos da maneira mais simples porque Cristo veio a este mundo, a principal razão foi para morrer. Ele está a dizer aqui 4 vezes. E ele está realmente a caminhar, a fazer ministério, Cesareia, Galileia, subindo a Jerusalém, chega a Jerusalém, nunca deixa de anunciar a sua morte, para que as pessoas, os seus discípulos, percebam que ele veio principalmente a morrer. Sabem, há um par de meses estava a ler um livro da Fundação Francisco Manuel dos Santos. São uns livros pequenos, que são ensaios, estão ali no Pingo Doce, no continente. E comprei 2 que falam da morte. E achei interessante um que chama-se sobre a morte e o morrer, que durante séculos houveram 2 posturas em relação à morte. Tinham como máxima, que eles chamam os hedonistas: a morte é certa, logo divirtamos-nos enquanto vivemos. Então, aproveitemos aqui, e os hedonistas eram conhecidos por satisfazer os seus prazeres sem nenhum cuidado. Os moralistas tinham outra máxima, que era: aproveitemos o dia em reflexão e na prática de boas obras. Depois será tarde. 2 perspectivas diferentes. Mas Cristo, totalmente diferente a eles, porque eles sempre olhavam a morte com algum tipo de receio. Ok, divirtamos-nos ou trabalhemos, mas a morte é um inimigo. Cristo abraçou a morte como seu ministério. É verdade que ele teve uma vida social, é verdade que ele fez boas obras, mas ele abraçou a morte como propósito principal de seu ministério. Como isto aplica a nós, irmãos, como igreja hoje, no século XXI? Quando nós lemos as passagens sobre a morte que nós lemos agora em Mateus, vamos reparar numa coisa. Cristo falava da morte sempre, a sua morte, mas que falava no final ele? Da ressurreição. De 3 das 4 passagens que nós vimos, ele sempre diz: e ressuscitará. E ressuscitará ao 3º dia. E é interessante que os apóstolos ficavam tristes. Parecia que havia algum tipo de incredulidade ou simplesmente não entendiam. E como isso aplica a nós, irmãos? Nós, como cristãos, devemos ter a certeza que vamos morrer, da mesma maneira que devemos ter a certeza que vamos ressuscitar. Senão, a morte trará para nós um profundo terror. Cristo dizia: vou morrer, mas eu vou ressuscitar.
Então nós devemos ter essa mesma certeza. A morte é uma certeza clínica, sabemos sim a Bíblia que isso vai acontecer. Mas a ressurreição, desculpem, está somente nas Escrituras. E essa acreditamos, única e somente pela fé. Uma segunda coisa, Cristo encontrou na morte uma maneira também de viver a vida cristã. Ele faz uma relação entre o seu caminho à cruz, esse rumo à cruz, e a vida cristã para todos os seus seguidores. Porque, por exemplo, capítulo 16 de Mateus, no versículo 24 e 25, 24 ao 26, capítulo 16, 24 ao 26, diz: Então disse Jesus aos seus discípulos, ele tinha falado da morte, ok? Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Irmãos, Cristo está a dizer o seguinte: se não aceitas a tua morte, ou seja, desculpem, a tua caminhada cristã com o mesmo compromisso que eu tomei a morte, não és digno de mim. Cristo, irmãos, faz esta relação. Nós devemos ter a mesma devoção que ele teve nesse caminhar até a cruz, que nós devemos também ter nesse seguimento a Cristo. Ou seja, perdemos controle absoluto da nossa vida. Perdemos a nossa vida, desejos, sonhos, não no sentido que não vamos trabalhar ou que não vamos tentar fazer algo, mas no sentido que deixamos tudo na mão dele e o seguimos dia após dia, não domingo após domingo, dia após dia, seguimos essa caminhada. Outra razão, irmãos, pela que Cristo tem esta atitude, que falamos do propósito, ou seja, o propósito principal que ele veio foi para morrer. É o que significava a morte para Cristo em relação com o seu Pai. Vamos ir ao Evangelho de João, capítulo 12. João 12. Quem não está acostumado está Mateus, Marcos, Lucas e depois João. E vamos ler o versículo. Vamos começar do 20 e vamos ler até o versículo 23. Diz assim: Ora, havia alguns gregos entre os que tinham subido a adorar no dia da festa. Estes, pois, dirigiram-se a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e rogaram-lhe dizendo: Senhor, queríamos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e então André e Filipe o disseram a Jesus. E Jesus lhe respondeu dizendo: É chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. E vamos saltar agora ao versículo 28. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia: Já o tenho glorificado, e outra vez o glorificarei. Jesus, irmãos, tinha esta postura perante a morte, porque entendia que nela estava a glorificar o seu Pai. Quando nós falamos da glória de Deus, nós vamos ver vários episódios no Antigo Testamento que falam da glória. A glória de Deus, irmãos, é comumente vista como uma manifestação visual da presença de Deus num determinado lugar. Nós podemos ver algumas das expressões mais espetaculares da glória, quando ele, por exemplo, dirigia ao povo de Israel numa nuvem
durante a tarde e o dia, e numa coluna de fogo durante a noite, durante vários anos. Podemos também ver esta glória quando a presença de Deus encheu o tabernáculo, e anos depois também, quando foi construído o templo, a presença de Deus desce aí e enche aquele lugar, tal ponto que as pessoas ficaram realmente quase que nem se podiam mexer por causa disso. Também temos que a glória de Deus é manifestada em coisas do dia a dia, como nas coisas criadas, fala Salmo 91. Também às vezes Deus se aparece nesta glória a alguns homens, como por exemplo Isaías, Ezequiel e também João, quando escreve, por exemplo, o livro de Apocalipse. Agora, quando nós falamos de glória e de glorificar a Deus, ou seja, dar boa fama a Deus através da nossa vida, é fácil fazê-lo com o sucesso, com eventos da nossa vida que também a nossa sociedade considera gloriosos, como um sucesso numa empresa, como um sucesso desportivo, que é muito comum, um jogador, e está tudo bem, não estou a criticar, estou a dizer que também é feito, mas que normalmente torna-se fácil. Como um jogador, por exemplo, dedica um troféu, ou um desportista uma medalha de ouro a Deus, uma conquista pessoal. Agora, e que se glorificar a Deus significa que seremos humilhados. Então, irmãos, nós devemos entender bem que quem define a maneira de ser glorificado é Deus e não nós. E às vezes Deus glorifica-se através do nosso sofrimento. Em casa um dia pode ler segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, e encontrará uma resposta muito profunda, principalmente nos últimos versículos deste capítulo. Há um tempo atrás eu vi um filme, já há vários anos, e achei muito interessante. Não sei se foram pegar a ideia de Cristo, de glorificar através do sofrimento, mas era um cavalheiro, nos tempos onde havia aquelas lutas entre cavalos, obrigado, entre cavalos, e havia uma princesa, né? Então, todos os cavalheiros que iam passando de várias regiões da Europa diziam: eu vou ganhar este torneio pela princesa. E um dos cavalheiros, que era o que gostava mais dela, e ele disse: não, eu vou perder o campeonato por ti. Né? E ela achou estranho aquilo. Disse: ganhar, todos vamos ganhar, ou seja, ao final, com ela ou sem ela, todos foram lá ganhar o campeonato. Mas nenhum deles tinha coragem de apresentar-se cada dia com o seu cavalo e apanhar aquele golpe, né? Não sei como chamarão aquela parte de madeira. E ele fez isso durante várias jornadas, que ela disse, para já, estás a aguentar. Porque ele entendeu isso: eu vou glorificar este amor que tenho por ti através de uma coisa que ninguém faz, que seria sofrer. Irmãos, nós como cristãos devemos entender que Cristo vê a morte como uma maneira de glorificar a Deus. Não vê uma maneira somente de ser humilhado pelos homens. Acontecerá, mas por cima disso está a glória do seu Pai. Por isso, ele sofreu açoites, foi cuspido, foi colocado uma coroa de espinhos, foi difamado, porque ele está a pensar numa só coisa: na glória de Deus. Irmãos, nós como cristãos também devemos entender uma coisa: a nossa morte aos olhos de Deus também o glorificará. Vamos ler João capítulo 21, versículo 17 ao 19. Cristo já ressuscitou, apresentou-se a alguns dos seus apóstolos e disse assim, falando com Pedro, disse-lhe, capítulo 21, 17 ao 19. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: amas-me? E disse-lhe:
Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Jesus disse, apacenta as minhas ovelhas. Na verdade te digo, que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando já fores velho, estenderás as tuas mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. Agora fala João, ok? O evangelista disse. E disse isto, significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isto, disse-lhe, segue-me. Pedro, a tradição diz que morreu numa cruz invertida. Irmãos, aquele dia foi um dia muito humilhante para Pedro. Mas acreditem que para Deus, Deus estava a ser glorificado. Há um salmo que quando eu li, acho que tem muito a ver com isto. Se alguém quer ir lá, é convidado também, Salmo 116. Eu estava a fazer ginástica, não é na Bíblia. Salmo 116, versículo 115, diz, Salmo 116, 116, versículo 15. Sim. Preciosa é a vista do Senhor, a morte dos seus santos. Preciosa é a vista do Senhor, a morte dos seus santos. Irmãos, por muito difícil que seja nos aproximar a este dia, Deus vê algo precioso. Deus vê uma maneira de glorificar-se a Ele próprio, ainda que para os homens seja uma derrota. Se alguma pessoa me está a ouvir agora, ou também no culto da tarde online, eu lhe convido que pense nisto. Acredita na ressurreição com todo o seu coração? Se a resposta é não, vai ter medo da morte. Um terror pela morte. Pergunto, vê na sua morte uma maneira de glorificar a Deus? Se a resposta é não, aprendamos de Cristo. Porque senão também vamos ver a morte como um inimigo. Se a pessoa que me está a ouvir não é cristã, não acredita em Cristo, para a pessoa que me está a ouvir, não é, Cristo é uma figura importante, como muitos grupos dizem hoje, mas não é quem ele diz ser como Deus homem. Provavelmente não acredita que ressuscitou. Eu lhe convido que pense bem nas suas convicções. Porque o que está aqui em jogo é a sua eternidade. E nós, como igreja, lhe convidamos a abrace e ame a Cristo. Siga-lhe, assim como Cristo também seguiu o caminho à cruz.